sempre vai valer a pena. Existe um banco onde a moeda não se compara com nada que tem nessa terra. Existe um banco onde a gente não perde. Existe um banco que a gente não paga boleto. Existe um banco que não coloca o nosso nome na sociedade de proteção ao crédito. Você sabe por quê? Porque a nossa dívida já está paga. É um banco que não funciona por causa das dívidas. Ele funciona justamente porque ele é mais valioso do que o ouro, do que a prata, conforme nós cantamos aqui. Um banco onde ninguém rouba, onde a traça não corrói, e onde um dia, nós vamos receber tudo quanto nós fizemos, tudo. A nossa recompensa vai vir. Então nós vamos olhar para o gerente e vamos ter uma conversa. Então o gerente vai nos chamar, e eu creio que para todos que estão aqui vão ouvir a única frase que ecoa dentro do nosso coração: servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Agora é hora de desfrutar de todo o seu investimento, porque aqui na terra pode ser que a gente se gaste, e a gente se gasta mesmo. Foi o que Paulo falou: embora nosso homem exterior esteja se desgastando, interiormente nós estamos sendo renovados. Por quê? Porque pelo lado de fora é gasto, mas pelo lado de dentro é investimento, porque a gente sabe de quem nós vamos receber a recompensa da herança. Nós somos herdeiros, e um dia, todos nós vamos desfrutar plenamente de toda a nossa recompensa. A recompensa de não mais chorar, a recompensa de não mais sofrer, a recompensa de não mais sentir dores. Eu acho que só isso para nós já seria extraordinário, mas ainda vai ter mais. Poder contemplar e ver o nosso Senhor face a face, poder encontrar os santos, as pessoas que se entregaram assim como nós nos entregamos. Isso é o que precisa encher o nosso coração de expectativa, porque se nós vivermos e nos movermos apenas pelo que nós estamos vendo, meus irmãos, a nossa vida não vai fazer sentido. Mas nós não somos como quem vive pelo que vê, nós vivemos pelo que nós cremos. E nós cremos nesse dia, em nome de Jesus. E hoje nós estamos aqui reunidos para relembrar. Volta e meia existem datas comemorativas. Não sei se você costuma celebrar muito isso, seu aniversário dos seus parentes, datas comemorativas no nosso calendário nacional, mundial. O que são essas datas? São geralmente, quando são muito importantes, viram feriado, né? E o feriado, às vezes, ele é olhado de uma forma equivocada, porque o feriado, na verdade, não é um dia de descanso, deveria ser um dia de celebração. Porque o feriado do Natal é uma data comemorativa do Natal. Mas não é para a gente não fazer nada, não, a gente deveria celebrar o Natal, celebrar o significado daquela data. Nosso aniversário, existem empresas que dão folga para os funcionários no dia do aniversário. E qual que é o nosso pensamento de um corpo cansado, sobrecarregado? Meu Deus, eu vou ficar debaixo das cobertas, vou me tocar dentro de casa, vou fazer uma bacia de pipoca e vou ficar vendo Netflix. Não, a gente deveria celebrar.
A gente deveria se programar para essas datas, para ser um dia especial, porque é um dia especial. Toda data comemorativa é um dia especial. E você sabe que dia é hoje? Hoje é um dia celebrativo. Hoje é o dia do pastor. Mas não vim aqui para falar de mim, pode ficar tranquilo, porque eu não tenho muito para falar da minha vida para você. Mas eu e você temos um pastor. Então esse dia não é um dia para ficar em casa. Esse dia não é um dia para não fazer nada. Esse dia é um dia para celebrarmos o nosso pastor. E qual melhor maneira de celebrarmos o nosso pastor do que lermos a sua palavra, onde ela mesmo diz que ele é o nosso pastor. Então abra sua Bíblia aí no Salmo 23, por favor. Salmo 23, no livro de Salmos, Salmo de Davi. Muitos teólogos, historiadores dizem que Davi escreveu esse salmo logo após derrotar Golias. Faz sentido. Se nós lermos pensando nessa situação, vai fazer muito sentido. Mas o principal sentido desse salmo é o seu significado. E para quem ele escreveu. Vamos ler? Salmo 23. Diz assim o salmo: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, e guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa manhã, por termos o privilégio de nos reunirmos como irmãos, como a tua igreja, Senhor, para celebrarmos hoje o teu dia, o dia do nosso pastor, o nosso supremo pastor, o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, aquele que deu a vida por nós, por amor a nós. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor faz por nós, e te dar graças, Senhor, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, porque o nosso grande intuito é nunca sair da tua presença, caminhar contigo da mesma maneira que o Senhor disse que caminharia conosco. E agora ainda mais, Senhor, quando estamos rodeados pela tua palavra. Por isso eu peço, Senhor, fala conosco, continua falando conosco, por graça, por misericórdia, para que essa semente, Senhor, destrave coisas dentro do nosso coração, que essa manhã seja uma manhã de cura, uma manhã de restauração, uma manhã de transformação, Senhor, de uma nova perspectiva de vida. Quem sabe, Senhor, eu não sei do que cada um dos meus irmãos precisa, mas tu sabes. Tu, como nosso bom pastor, tu conhece cada uma das ovelhas que está aqui, e a minha oração é para que cada uma delas seja suprida em ti, que toda a expectativa esteja em ti, Senhor. Essa é a nossa oração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Datas comemorativas. Hoje é uma data muito importante, dia do pastor. Nós temos pastores, todos nós temos e precisamos de um pastor, porque um pastor, ele tem, ou pelo menos deveria ter, atributos essenciais para a nossa vida, para a nossa existência, para o nosso crescimento, para o nosso avanço.
Mas nós não estamos aqui hoje para comemorar ou falar de pastores terrenos, ainda que tenhamos e damos graças a Deus pelos nossos pastores, né? Graças a Deus pela vida do bispo Marlon, da bispa Grazi, que nos conduzem, que nos alimentam, que nos protegem, que nos trazem segurança em meio à sua vida, sua palavra, suas orações. Graças a Deus pela vida do bispo Fernando, da bispa Elisa, que também são nossos pastores, que por causa de uma palavra abandonaram e deixaram tudo por causa de uma vocação, porque desde a antiguidade o pastor, ele não é uma profissão. O pastoreio não é uma profissão que a gente vive como carteira assinada, não. Pastor é uma vocação, porque na verdade você não é chamado para ser pastor, você abre mão para se tornar pastor. O pastor não é alguém que quando vai exercer a sua função ele ganha, não. Ele precisa abrir mão para se tornar um pastor. Ele precisa abrir mão das suas vontades, ele precisa abrir mão dos seus desejos, ele precisa abrir mão muitas vezes dos seus sonhos, de todo o seu planejamento terreno, porque na verdade o pastor também não é alguém que tem autonomia na sua vida de fazer o que quer, não. Ele está sujeito a alguém. O nosso supremo pastor, de quem nós estamos falando e de quem Davi escreveu com propriedade sobre o pastor, porque Davi era pastor das ovelhas do seu pai. E hoje é bem verdade que ser pastor não é uma posição muito bendita por aí, como também não era bendita na época de Davi, mas por significados, situações diferentes. Na época de Davi, um pastor era uma função que ninguém gostava de fazer, porque os homens daquela época, para serem importantes, eram homens de guerra, homens de batalha, homens de posições elevadas, e ser pastor naquela época era estar como uma das últimas funções de um homem naqueles dias. Já nos dias de hoje, por causa da atitude de alguns pastores, nós somos mal vistos também, porque muitos pastores deixaram a sua vocação para viver a sua profissão, corromperam aquilo que era santo, aquilo que era sagrado, trocaram pessoas por coisas, perderam seu valor por aquilo que tinha preço e começaram a precificar coisas que têm muito valor e que o dinheiro no mundo não pode comprar. Então começaram a ver a sua função não mais como uma vocação, não mais sobre abrir mão de coisas, mas infelizmente começaram a ver a sua vocação, a sua função como uma maneira de se dar bem, uma maneira de conseguir poder, conseguir dinheiro, e se corromperam. Porém, não é porque alguns fizeram que todos são, não é porque alguns se corromperam que todos são corrompidos, não. Ainda existem, como diz a Bíblia, 7.000 que não se dobraram a Baal. Existem ainda pastores, sim, que largaram suas profissões, aquilo que era rentável, aquilo que lhes dava conforto e segurança financeira, para viver o seu chamado.
Porque pastoreio é um chamado. Não há como se converter e dizer, eu vou estudar para se tornar um pastor. Não existe. Para nós não. Porque pastoreio não é uma profissão, é um chamado. A Bíblia diz, alguns foram chamados para apóstolos, outro para mestres, para doutores, para evangelistas, outro para pastores. Pastoreio é um chamado, porque novamente eu digo, quando nós nos tornamos pastores, nós não viemos para ganhar, nós viemos porque decidimos perder. E isso não é porque Davi descobriu isso, não é porque Davi escreveu sobre isso, não. Pelo contrário, é porque Davi também tinha um pastor. Um pastor que abriu mão de tudo por causa da sua vocação. Abriu mão de ser Deus, de ser igual a Deus, e se esvaziou, não para receber, mas perdeu, decidiu perder. E não é algo que se impõe, isso é algo que se identifica. E isso é uma cultura. Nós precisamos cultivar isso no nosso meio. Talvez você que está aí sentado ouvindo essa mensagem tenha uma vocação pastoral. Talvez você é um daqueles que abre mão da sua vida para auxiliar outros. Você é capaz de abrir mão da sua profissão por causa da sua vocação. Se isso está dentro do seu coração, muito provavelmente você tem um chamado pastoral. Mas muitas pessoas também confundem vocação pastoral com plataforma, e são duas coisas totalmente diferentes. Existem pastores que não foram chamados para estar aqui em cima pregando. Existem pastores setoriais que cuidam de ministérios dentro da igreja, que a sua função não é falar para todos, mas é falar individualmente com cada um. E o seu impacto muitas vezes é muito maior do que uma mensagem dessa que eu estou pregando, porque ele tem a função, ele tem a vocação, a habilidade de assentar-se com cada ovelha de uma vez, tirar a sujeira das suas lãs, tirar as pragas, os carrapatos, cuidar das suas feridas. Porque cada pastor tem uma função diferente, cada líder tem uma função diferente. Foi isso que Jetro quis falar para Moisés, quando lhe chamou e disse, cara, tu está tentando pastorear uma igreja de 2 milhões de pessoas, tu vai morrer, tu não vai conseguir, e tu vai matar todos os teus membros. Então setorize essa igreja. Você precisa de auxiliares, você precisa de pessoas que vão te auxiliar nessa jornada. Por quê? Porque não é bom que o homem viva só, não é bom que o homem ande só. E Jetro foi direto com Moisés, não é bom o que tu está fazendo. E olha que ele estava ajudando o povo, ele estava instruindo o povo. Só que imagine, você consegue imaginar o tamanho dessa fila de 2 milhões de pessoas? Qual é que é a senha que podia estar na tua mão? Quem sabe meses, anos para falar com o homem. Então Jetro chamou Moisés e disse, não é bom o que tu estás fazendo. Tu passa o dia inteiro e tu fala com poucas pessoas, e de fato tem muita gente para cuidar. Então chame homens íntegros, homens verdadeiros, justos, e delegue para eles serem líderes de 10, líderes de 50, de 100, de 1000, conforme a sua capacidade. Então não é porque nós vemos pastores que não pregam,
que eles são menores. Não, é porque cada um está no lugar conforme o Senhor quer que esteja. Existem pastores de 10, existem pastores de 50, existem pastores de 100, existem pastores de milhares, existem pastores de pastores, que aí são os bispos, cada um na sua função. Porque a função do pastor, a vocação do pastor é essa, é cuidar, é zelar, dar segurança, é dar descanso, é dar tranquilidade. E um pastor, ele só consegue fazer isso quando ele se coloca no lugar da sua ovelha. Está conseguindo entender? Um pastor, ele só consegue sentir, ele só consegue se identificar porque ele está vendo a sua ovelha, porque ele conhece a sua ovelha, porque ele sabe o que a sua ovelha está passando. Assim como o nosso pastor sabe muito bem o que eu e você passamos hoje, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Não é porque Jesus é filho de Deus que houve privilégio quando ele passou pela terra. Não, pelo contrário. Eu e você que lemos a Bíblia e sabemos da história de Jesus, Jesus sofreu muito mais do que qualquer um de nós que está aqui hoje. Jesus abriu mão de ser Deus, de ser igual a Deus, tornando-se um homem semelhante a nós, carne, vontade, alma. Ele foi encontrado em figura humana, no meio do povo, e esvaziando-se, humilhando-se a si mesmo, foi obediente. Vejam, o nosso supremo pastor foi obediente, porque todo pastor de verdade tem um pastor acima dele. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. O que é isso? É a vocação do pastor, de não fazer a sua vontade, mas de fazer aquilo que precisa ser feito, não por sua causa, mas por causa das suas ovelhas. Os nossos pastores passam por lutas que muitas vezes nós não vemos, nós não sabemos, mas quando a gente olha para eles, está sempre tudo bem. Ou você vê o bispo entrando aqui chorando na igreja domingo, dizendo: meu Deus do céu, essa semana foi uma luta, eu vou desistir, eu vou abandonar, meu Deus, esse povo aí só me dá trabalho, meu Deus do céu, não aguento mais orar. Você vê o bispo fazendo isso? Não, porque não é essa a sua função. Mas isso não quer dizer que a gente não pense nisso, porque nós somos homens, porque nós somos humanos. Então todo pastor passa luta, todo pastor passa prova, só que coloca a sua função e a sua vocação acima da sua necessidade, acima das suas vontades. Por quê? Porque ele se esvaziou. Um pastor, ele só consegue ser pastor e só consegue exercer a sua função quando a sua carne não governa mais o seu espírito, quando ele tem maturidade o suficiente para gerenciar suas emoções. Não que ele não sinta as emoções, não que ele não passe por emoções, mas ele sabe organizar, porque ele sabe que existe um momento do dia dele que ele vai poder se derramar, que ele vai poder chorar, que ele vai poder entrar no seu quarto, trancar a sua porta e ali falar com o seu pai, o seu pastor, que vai ouvi-lo em secreto. E ali ele vai ser renovado, ali ele vai ser fortalecido, porque tem certeza de que o Pai ouve todas as orações
e intercede, existe o espírito intercessor junto ao Pai. Isso é ser pastor. E nós celebramos, como ovelhas, eu e você podemos celebrar, assim como Davi estava celebrando quando escreveu esse salmo. Esse salmo é uma celebração de Davi. Davi estava comemorando. Ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada eu vou ter falta. Um pastor, o nosso bom pastor, ele supre todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Isso não quer dizer que eu e você vamos ter tudo. Isso quer dizer que eu e você não vamos sentir falta de nada. Você lembra o que Isaías escreveu no capítulo 53 do seu livro? Que nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um no seu próprio caminho. Jesus suprir todas as nossas necessidades, irmãos, é muito mais do que coisas. Jesus não veio para nos dar coisas, Jesus veio para nos dar vida, para dar sentido à nossa existência, para nós buscarmos um lugar de justiça, paz e alegria, e nele desfrutarmos, nele nós vivermos, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não podemos trocar a fórmula, nós não podemos inverter essa equação e buscarmos primeiro as coisas, achando que o reino nos será acrescentado. Não é essa a verdade suprema. Não foi nós que achamos Jesus e reconhecemos, não. Nós estávamos como ovelhas desgarradas. Nós não encontramos Jesus, nós voltamos para Jesus, porque Jesus é um lugar da onde nós saímos. Quando nós voltamos para Jesus, nós não estamos achando algo novo, nós estamos achando algo original. Porque eu e você fomos gerados nele, nós saímos dele, nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo, e nós estávamos como ovelhas, buscando as nossas vontades, perdidos nos nossos caminhos. Porque uma ovelha sem o seu pastor, ela não sabe para onde vai. Uma ovelha não tem senso de direção. Uma ovelha não tem noção do perigo. É por isso que nós chegamos até onde nós chegamos. Alguns de nós chegaram no fundo do poço, outros conseguiram cavar um pouco mais ainda, até entendermos o nosso lugar. E não foi algo novo que nós encontramos, não, foi voltar à nossa origem. E hoje eu e você desfrutamos de um avivamento, não por causa de algo novo, não, é porque nós voltamos à nossa origem. Avivamento é voltar à origem, não é viver algo novo. Quando os discípulos viveram aquele avivamento, em Atos capítulo 2, não era algo novo. Porque quando Pedro se levantou para pregar, Pedro não pregou um versículo novo, não, ele foi lá no livro de Joel dizer algo que já estava escrito. Então quando eu e você encontramos Jesus, nós não encontramos algo novo, nós encontramos algo que sempre esteve acessível para nós, mas nós estávamos perdidos.
O Espírito não é novo, nunca foi novo, o Espírito é eterno. Jesus não é novo, é eterno. Agora, quando nós estamos nesse lugar, quando nós estamos no nosso Senhor, e Ele é verdadeiramente o nosso pastor, então nós começamos a desfrutar de tudo o que a presença do bom pastor pode nos dar, e a primeira delas é nos tirar do lugar de necessidade. Porque nós precisamos ter consciência e ciência de que Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso tudo. Porque Ele está conosco o tempo inteiro. E quando isso acontece, de nada eu e você teremos falta. Nada. Onde você mais se completa, amado? Ah, pastor, eu gosto de viajar, eu gosto de aproveitar a vida. Meu Deus, hashtag é nós, eu também gosto. Mas fala para mim qual é o sentimento de quando você precisa voltar para casa. Você sai na sua viagem, lá por quinta, sexta-feira, e quando vai chegando perto do domingo, que você lembra da musiquinha do Fantástico, qual é o sentimento que bate dentro do seu coração? Meu Deus, eu vou ter que voltar para minha vida normal. Com Jesus não existe mais vida normal, com Jesus existe vida sobrenatural, porque é todos os dias. Eu e você, quando nós andamos com o nosso pastor, nós não saímos como quem vive de férias, não, é todos os dias. Por isso que nós não guardamos um dia, nós guardamos a presença dele todos os dias. Não é um dia da semana, não, é todo dia. É de segunda a segunda. Porque ele disse que estaria conosco, ele é o nosso pastor. E quando que nós precisamos do nosso pastor? Todos os dias. Ele nos tira das necessidades. Então não busque sentido para a sua vida mediante aquilo que você acha, mediante aquilo que alguém que nunca te viu, que não te conhece, falou para você. Não, faz isso, faz aquele outro. Eu e você buscamos muitas vezes subterfúgios. Por quê? Porque os nossos ouvidos coçam. E na verdade a gente não está pedindo conselho, a gente está procurando um que se encaixe com a nossa vontade. É por isso que nós nos perdemos, porque os nossos maiores conselhos estão aqui, escritos pelo nosso pastor. Não existe melhor conselho do que esse. Só que às vezes esse conselho aqui é o quê? É uma vara. Às vezes esse conselho aqui é o quê? É um puxãozinho de orelha. Mas Deus prefere muitas vezes nos ferir, nos disciplinar com rigidez do que nos perder. E nós, em nossa rebeldia, às vezes nós não entendemos isso. Você que tem filho aqui, que já precisou dar uma chinelada no seu filho, você acha que não doeu? É lógico que doeu. Eu sabia bem o que era doer, que eu apanhava todo dia da minha mãe. Mas era porque ela queria me agredir? Não, era porque eu era rebelde. Doía? Claro que doía. Mas depois que eu tive filho, eu aprendi que dói mais no pai do que no filho. A disciplina dói muito mais no pai do que no filho, porque o pai não quer viver disciplinando o filho, o pai quer viver amando o filho. Porque Deus nos amou. Agora, um pai disciplina um filho que ama. Por quê? Porque não quer perder. Então, às vezes, uma varada espiritual que eu e você sentimos,
Não é porque Deus nos odeia, porque Ele nos quer mal, não, é porque Ele está vendo que nós estamos nos distanciando. É porque Ele está vendo o nosso coração e está, ei, peraí, deixa eu, tipo assim, Ele não está me ouvindo mais, deixa eu chamar a atenção dEle. O que é uma chinelada? É chamar a atenção. Porque se não consegue discernir na mente, se não consegue discernir no coração, vai sentir na carne. E o que é a chinelada? É sentir. Mas nós, no auge da nossa imaturidade, agindo como meninos, achamos, não, o pastor nem sabe o que eu estou passando. Meu Deus, pastor, chamei aqui o pastor para ver se ele ia falar alguma coisa que estava no meu coração. Ele veio aqui e falou um monte de versículo aqui que não tem nada a ver com o que eu estou pensando. Eu vou sair dessa igreja aí. Sair para andar perdido. Sair para satisfazer as suas vontades. Uma ovelha sozinha. Você sabe o que significa uma ovelha sozinha? Uma ovelha sozinha é um prato para o inimigo. É uma bandeja. Você já deve ter visto alguns vídeos do Discovery Channel. E já viu como um leão se comporta quando está passando uma manada? Ele se enfia no meio de todo mundo para pegar um? Não. Ele fica esperando para ver quem está mais longe, para ver quem está isolado, para ver quem está mais sozinho. Porque quando a gente está junto, a gente é um só. Quando nós estamos juntos, nós somos um corpo. Quando nós todos estamos juntos, nós nos tornamos grandes. E essa é a proteção. É por isso que o pastor mantém as ovelhas juntas. Porque quando o inimigo olha de longe, ele vê algo grande. Aí ele vê aquele negócio grande, ele diz, meu Deus do céu, não dá para mim. Se aqui de longe está grande, quando eu chegar perto vai estar imenso. Mas aí ele vê o Joãozinho, a Mariazinha. Ei, tá chato aqui no meio desse povo aqui, deixa eu respirar novos ares. Vai respirar novos ares. Vai lá. Não, porque, meu Deus, o pastor fica pregando toda a vida a mesma coisa, parece que não sabe mais parte da Bíblia. Deixa eu ir para outro lugar aqui para ver se eu ouço alguma coisa diferente. Vai ouvir coisa diferente. Vai suprir as suas coceiras. Vá procurar mestres. Vá procurar vídeos motivacionais. Vá procurar aquilo que engrandece a sua alma. Vá se distanciando. Quando você perceber, não vai mais dar tempo de correr de volta. Porque o inimigo é mais poderoso do que nós sozinhos. Mas quando nós estamos juntos, nós somos muito maiores. O desejo do inimigo é esse: que nós nos dividamos, que a gente se separe, porque qual a melhor estratégia de vencer o inimigo? É separando. Arte da guerra: separar para conquistar. E o Senhor, como nosso pastor, o intuito dele é que nós sejamos um corpo, mas não qualquer corpo, um corpo bem ajustado, um corpo que anda conforme a cabeça, conforme o governo.
Um corpo que quando vê um membro sofrendo, sofre também, todo o corpo sofre. Por quê? Porque aquele membro que está sofrendo faz parte do corpo. E o corpo não decide cortar aquele membro que está sofrendo, não. Ele auxilia, ele manda nutrição, ele cuida, ele zela, ele traz para mais perto ainda. Quando eu e você machucamos um membro do nosso corpo, o que a gente faz? A gente corta a mão fora? Você machuca um dedo, você corta a mão fora? O que você faz? Você protege a mão, você guarda a mão. Você já usou tipoia? O que você faz com a sua mão quando você quer isolar? Você anda com ela assim? Para cuidar dela? Não, você guarda ela no corpo. Isso serve tanto para nós, quando nós somos corpo, como serve para nós quando nós somos membros. Se nós somos corpo e estamos vendo alguém sofrendo, é hora de trazer para perto. Pastor, mas não quer? Insiste. Insiste. Seja chato. Todo dia. E aí, fulano, como é que tá? Cara, eu já falei que eu estou bem. Tá bom, amanhã eu pergunto de novo. Tu não manda em mim? Porque quem está ferido quer o quê? Quer se isolar. Por quê? Porque é o sentimento de quem está ferido. Quando as mulheres aqui não vão entender muito, mas tipo assim, nós que somos homens, pegamos aquela gripe masculina que mata homens pelo mundo inteiro. Quando a gente pega essa gripe masculina, o que a gente faz, irmão? A gente vai para a cama, não é porque a gente quer, não é porque a gente é fraco, é porque derruba. E aí o homem tem que ser muito homem para aguentar essa gripe masculina aí, porque senão o cara morre. E as mulheres não entendem, porque a gente às vezes passa 3, 4 dias na cama, sofrendo com aquela gripe masculina. Essa gripe é tão forte que até hoje não conseguiram inventar vacina para ela ainda. O que o membro faz quando está doente? Não é porque ele quer se isolar, não, é porque ele não consegue. Ele não tem força. Ele está ferido, ele está machucado, ele não consegue se unir ao corpo. E aí o que o corpo precisa fazer? Não, mano, vem cá, vamos lá, vamos visitar. Vamos estar junto. Qual a tua necessidade? Cara, eu fiz algumas coisas erradas, eu estou passando uma necessidade, mas cara, daqui a pouco Deus me abençoa assim. Não, Deus vai te abençoar através da minha vida. O problema de um é problema de todos. Porque quando tem uma ovelha doente, o pastor não larga, não deixa todos ao léu para cuidar daquela lá. Não, ele só vai, pega e traz aquela ferida para onde estão todas as outras. Qual pastor que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99, deixa, larga não, apenas deixa, está ali, ele sabe, porque um pastor de verdade sabe onde suas ovelhas estão. Ele deixa ali e vai atrás daquela ovelha perdida, aquela ovelha ferida, aquela ovelha que decidiu se distanciar. E ele traz ela para onde? Para o corpo, porque quem sara um membro é o corpo. É o corpo que manda nutrientes, é o corpo que manda a cura, é o corpo que regenera. Por quê? Porque o corpo está sujeito ao cabeça. Por isso que quando um membro sofre, todos nós sofremos. Quando alguém está passando um momento difícil, todos nós passamos. A gente sabe, irmão. A gente sabe quando tem alguém em dificuldade. Sabe qual é a primeira evidência que alguém dá quando está em dificuldade? É isolamento. E não é porque quer, é porque está ferido. E aí quem não discerne julga, mas quem entende ajuda. Porque a ovelha não consegue ver o que o pastor vê. O pastor é mais alto que as ovelhas, mas não é mais alto porque é superior, pastor, não, é porque ele só está mais alto. A sua visão é macro, é como o técnico de um time de futebol. Eu acho que a visão do Ancelotti está meio deturpada, mas vamos deixar ele para lá.
Um técnico vê de fora, por quê? Porque o técnico vê o seu time e o técnico vê o adversário. O líder, ele consegue ver todos. Você que está aqui na frente, você consegue só ver eu, mas eu estou vendo todos vocês. E um pastor que conhece as suas ovelhas, um pastor que tem cheiro de ovelha, um pastor que está no meio das ovelhas, conhece a necessidade de todas as ovelhas. E sabe quando uma está ferida. Por quê? Porque o comportamento de quem está ferido muda. E o primeiro deles é isolamento. Só que o pastor não julga, o pastor busca. Porque quem está ferido se isola. E quem se isola está buscando os seus próprios interesses. E às vezes os seus interesses não são egoístas, são interesses para tentar se curar, são interesses para tentar vencer, são interesses para não ferir mais ninguém, para não corromper mais ninguém, de não contaminar. E aí o que acontece? Se insurge contra a própria sabedoria, porque não sabe o que está fazendo. E a Bíblia diz que se nós não sabemos o que fazemos, nós erramos. É ignorância, é falta de conhecimento. E quem poderá nos ajudar? Não é o Chapolin Colorado, é o nosso pastor. Quem é que pode cuidar do nosso coração, as feridas do coração? Não é o irmãozinho da internet que não te conhece, não te viu, nunca foi na tua casa, não orou por você, não orou com você, não. É o seu pastor. É aquele que ora todos os dias por você, aquele que sabe quem é você, aquele que participa da sua vida. Esse é o que consegue te auxiliar a chegar à cura. Eu tenho, porém, contra vocês, é o que a Bíblia diz, que conselho não é para quem precisa, conselho é para quem pede. Você vai. Irmão, você vai até onde consegue ir. Mas tem hora que nós vamos muito longe. E aí é uma decisão nossa. Você não vai achar nenhum lugar no mundo que vá suprir suas necessidades como Jesus pode. Você pode ser muito bem remunerado, ter muito poder aquisitivo, poder viajar o mundo, poder desfrutar de um monte de coisa, pode. Mas esse vazio que tem dentro de você não vai ser preenchido por coisas, vai ser preenchido por uma pessoa. Esse nosso pastor, além de suprir nossas necessidades, a Bíblia vai dizer que ele nos faz repousar. Nele eu e você descansamos. O nosso descanso é na presença do nosso pastor. O nosso descanso é em Jesus Cristo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O problema é que às vezes a gente confunde cansaço com desgaste. São duas coisas totalmente diferentes. O desgaste é no corpo, é na carne. E isso, conforme os dias vão passando, é o que eu e você vivemos. Os cabelos brancos vão aparecendo, os braços começam a ficar mais curtos, o movimento que a gente fazia assim, agora a gente só consegue fazer assim. Os olhos parece que vão encurtando, coisas que a gente lia lá, agora a gente só consegue ler aqui. É o desgaste do corpo, é o desgaste da carne. Mas o cansaço é da alma.
Porque quando Jesus chama os cansados e sobrecarregados, é para descansar a alma. Eu e você cansamos das nossas vontades. Eu e você cansamos por causa dos nossos desejos. Eu e você cansamos por causa dos nossos achismos. É isso que cansa. Por que cansa? Porque a gente não sabe. Ou você sabe como vai ser o seu dia de amanhã? Eu e você cansamos por causa disso. Eu e você cansamos porque planejamos algo e muitas vezes não consagramos ao Senhor. Irmãos, se a Bíblia diz para nós consagrarmos nossos planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos, os que nós não consagramos, o que acontece? É o oposto. Não, vou fazer isso daqui, mas tipo assim, isso aqui eu não preciso de Jesus, é um negócio tão simples. Deixa Jesus fora, é isso que o inimigo quer. Não consagra. Tudo tem dois senhores. Tudo. Não existe em cima do muro. Não existe meio termo. Ou é ou não é. Ou é quente ou é frio. Ou é luz ou é trevas. Não tem como. Ou é o Senhor ou não é pelo Senhor. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Descanse a sua vontade nele. O que é verdes pastagens? Irmão, verdes pastagens é um lugar onde eu e você não precisamos correr atrás de nada, onde todas as coisas vêm até nós. Tudo que a gente precisa está ali em verdes pastagens. A vida, a nutrição, a comida, tudo ali, não precisa ir para lugar nenhum. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo. Ele nos leva para esse lugar. Ele nos faz descansar nesse lugar. Verdes pastagens é eu e você estarmos na presença dEle e não sentimos falta de nada, tendo plena consciência de que tudo que eu e você planejamos, tudo que eu e você sonhamos, tudo que eu e você nos capacitamos, tudo que eu e você almejamos, vai ser feito no nome de Jesus. Você quer ter um bom emprego? Consagre ao Senhor. Você quer ter uma família abençoada? Consagre ao Senhor. Você quer ter uma bela casa? Consagre ao Senhor. Não é pecado você querer ter uma boa casa, não. O problema é quando nós queremos ter essa casa sem Ele. Não é pecado você querer andar num carro bom, confortável, não. O problema é quando a gente quer o carro sem Ele. Porque sem Ele, às vezes, a gente arruma os nossos meios, os nossos caminhos, e a gente se perde. Então descansa. Talvez você quer o carro hoje, Deus quer te dar o carro o ano que vem. E aí você vai fazer dívida. E aí você vai pedir para Ele pagar essa dívida. Ele não tem nada a ver com isso. Não, vou comprar porque Deus vai me abençoar. Será? Tem gente que faz dívida no nome de Jesus. Não, vou comprar isso aqui porque em nome de Jesus. Você já viu aquele videozinho? Agora tem um cara que se veste como Jesus e as pessoas dizem, não, porque no nome de Jesus eu vou fazer. Aí ele aparece assim, em nome de quem? No meu nome? Não, tu não vai fazer nada no meu nome. Eu não falei nada para te fazer. Porque a gente acha que o pasto verdejante que o Senhor está nos levando não é o suficiente. A gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. Descanse as suas vontades, descanse a sua alma no Senhor. Lance sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele é fiel. Ele está vendo a tua peleja, Ele está vendo a tua angústia, Ele está vendo. Ele é o teu pastor.
Ele conhece das palavras antes que suba ao teu coração. Ele sabe dos teus desejos. Ele sabe que você gostaria de estar muito além ou muito aquém de quem você é hoje, da onde você está hoje. Mas Ele está com você, é um processo, apenas espere, descanse, espera em Deus. Esperei com paciência no Senhor. E o que acontece? Irmãos, quando a gente espera com paciência, Ele se inclina, Ele ouve. Ele sabe. A maior virtude de quem prospera é esperar. Porque quem espera colhe no tempo certo. O tempo certo não é a fruta amadurecer dentro da bandeja na sua casa, não. É ela amadurecer no pé onde ela foi gerada. Então não queira pegar as bênçãos que o Senhor tem para você antes do tempo. Não faça nada que o Senhor não mandou você fazer ainda. Pastor, mas está demorando? Não está não. Está no tempo certo. O tempo é sujeito a Deus, porque Deus é eterno. E eu sei que é um parto esperar. Porque os dias vão passando. E conforme os dias vão passando, parece que a gente vai se martirizando, parece que a angústia aumenta, parece que o sofrimento aumenta. Eu sei, eu também sou carne. Mas é para isso que eu e você podemos descansar nele. Quando você está ansioso, quando você está angustiado, quando você está sofrendo, não corra dele, corra para ele. Você já experimentou fazer isso? Quando está tudo desabando, quando está tudo acabando, quando você para tudo e você vai para o seu quarto e fica lá quietinho. Experimente fazer isso. Experimente ir para dentro do seu quarto, experimente orar, experimente ficar lá quietinho. Pastor, não consigo nem orar, eu só choro. Mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou você sabe que o seu sofrimento só dói em você? Você acha que quando o pastor vê sua ovelha chorando, você acha que ele não chora por causa de você? Você acha que ele não se compadece por causa de você? Você acha que um pastor de verdade tem prazer em ver sua ovelha chorando? Você acha? Nós choramos com os que choram, amados, porque nós sabemos o que cada um de vocês passa. E Jesus se fez homem justamente para isso, para saber o que nós passamos. E Ele passou, Ele foi tentado, Ele sofreu, Ele se compadeceu. A Bíblia vai dizer que foi do agrado de Deus moer Jesus, que Jesus aprendeu por meio daquilo que sofreu. O sofrimento para mim e para você não pode ser um martírio, precisa ser uma escola. Eu e você precisamos aprender por meio daquilo que nós sofremos, porque senão nós vamos estar sofrendo todos os dias, o tempo inteiro, pela mesma coisa. E a nossa vida vai se tornar um ciclo de sofrimento. Não, esse casamento aqui não deu certo, eu vou tentar outro. Mas outro o quê? Vai casar com um anjo? Vai casar com quem? Com um homem? Vai ser a mesma coisa. Então aprende com esse sofrimento, conserta esse erro e permanece. Porque homem é tudo igual, só muda o CPF. Vai ter problemas iguais, se não piores do que esse que tem hoje. Irmão, eu jamais vou trocar a minha mulher agora, que está lá,
criada, cheia de valores, linda, maravilhosa, instruída por alguém que não tem os defeitos que ela tem. Irmão, isso é loucura. Ver casais se separando depois de 30 anos de casado, irmão, pelo amor de Deus, isso não existe. Isso é ignorância. Você vai trocar alguém que você conhece, que você sabe lidar. Tem defeito, pastor, mas a outra vai ter também. E aí vai ser alguém que não conhece. Vai vir parente novo. Meu Deus, parente é uma bênção, né? Você vai trocar o que você tem por algo desconhecido e você acha que isso é sabedoria? Não é. Não é. Não é. O sofrimento é instrução. Quando, pastor? Quando nós descansamos. Eita, nós precisamos acabar. Aquele relógio lá está errado. Ele nos leva para águas tranquilas, porque é a consequência de quem descansa. Pode o mundo estar acabando, pode estar tudo desabando, pode ter gente gritando, pode ter gente se descabelando. Águas tranquilas. Águas tranquilas é onde eu e você precisamos ir, ser conduzidos. A Bíblia diz que Ele nos conduz. O problema é que eu e você queremos andar em mar revolto. Águas tranquilas você vê longe, são dias favoráveis, você navega e vê tudo amplo. Se as águas estão densas, revoltas, não saia, não vá para lugar nenhum, permaneça onde você está. As ondas estão grandes, você não consegue ver depois de uma onda, não saia, você não sabe o que está por vir. Só saia do seu lugar, só avance, só prossiga em meio às águas tranquilas. E quem é aquele que acalma o mar? Quem é aquele que faz os ventos cessarem? Quem é esse? É o nosso pastor. Então, se as águas são tranquilas, vá, porque Ele vai te conduzir, Ele vai te levar, vai ser um caminho abençoado. Você vai desfrutar da viagem. Agora, se o mar está revolto, se os ventos estão fortes, o que você precisamos fazer? Nós precisamos permanecer ancorados aonde? Na rocha inabalável que é o Senhor. Porque se nós estivermos nele, firmados nele, os rios vão transbordar. O vento vai soprar, vai dar contra a nossa casa, mas nós vamos permanecer. Porque quando tudo está mexido, tudo está revolto, não é hora de sair para navegar, é hora de permanecer. Agir no desespero é sinônimo de naufragar. Tomar decisões premeditadas por causa de coisas externas acarretam consequências terríveis para a nossa vida. Não, mas tem que fazer. Não tem que fazer nada, mano. Meu barco está aqui amarradinho aqui no cais, aqui, ó. Não, mas tem que fazer, porque senão meu barco não vai afundar. Não vou fazer nada. Meu avô dizia, obrigado é pau de arrasto morra acima. O resto, você não é obrigado a nada. Em dias de adversidade, mar revolto, tempestade, não, você não é obrigado a nada. Se você tem um lugar de segurança, se você tem um porto seguro, permaneça. Quem é o nosso porto seguro? É o nosso pastor. Ele nos restaura o vigor, amados. E Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Esse é o nosso pastor, é por Ele que nós estamos aqui hoje. É por Ele que você está aqui hoje.
Eu sei que tem dias que é difícil, porque nós também passamos por eles. Eu sei que tem dia que parece que o barco vai afundar, parece que as ondas vão afundar o barco, ele amarrado no cais. Eu sei que tem dia que parece isso. Mas eu já fui moço e hoje eu sou velho e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigando um pão. Nós não somos justos por causa daquilo que nós fizemos. Não, nós somos justos por causa daquilo que Ele fez por nós. Hoje eu e você desfrutamos da justiça, eu e você somos justificados por causa dele, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Quem é Ele? O nosso pastor. Toda essa acusação, toda essa culpa que você tem por não ter conseguido, por ter falhado, por ter errado, isso não está mais sobre a sua vida, porque quem está em Cristo Jesus não existe mais condenação. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas é novo para nós, porque para o nosso pastor sempre foi o plano original dele para a nossa vida. Você não é um erro, você não é uma frustração, você não é. Você está exatamente no lugar que Ele quer que você esteja. Viver boas notícias, viver boas novas, não é ganhar presente todo dia, é estar na presença todo dia. Não há presente melhor do que a presença, porque no dia mau a presença vai nos suprir. No dia da angústia a presença vai nos dar descanso. No dia mau a presença vai trazer bondade para a nossa vida. No dia da solitude, a presença vai nos preencher. E quem é esse? É o nosso pastor. Se você crê nessa palavra, se coloque de pé, por favor.